Oi, pessoal, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente, porque hoje, no Vida e Companhia, a nossa conversa é com o Amaury Santos, carnavalesco, desenhista industrial, um nome que construiu sua trajetória dedicando a vida ao carnaval. Amaury, me conta, mais de 30 anos no carnaval. Não sei o que o pessoal de casa estava fazendo em 1993, mas você já estava no carnaval, começou lá atrás nos bastidores, desenhando sonhos, né? Não deixa de ser um desenho de sonhos, ajudando a transformar ideias em alegorias, até se assumir como protagonista e virar carnavalesco. Amaury, como é que foi isso? Desde 93 que você está dessa luta? Seja bem-vindo, viu? Primeiramente, obrigado pelo convite. Pois é, desde 93, onde eu comecei, né, dei meus primeiros passos no carnaval, ali na Mocidade Independente de Padre Miguel, auxiliando, fazendo os primeiros desenhos para o Renato Lage, e dali eu fui. Renato Lage, um grande nome ali do carnaval. Como é que você chegou aí, nesse início? Porque também imagino que ele ou qualquer grande nome do carnaval não vai pegar qualquer um, qualquer pessoa para auxiliá-lo nesse que é o maior evento do ano, né, da profissão. Bacana. Como é que foi? Como é que você chegou aí? É isso, eu sempre trabalhei com desenho, né, e trabalhava na fábrica de tecidos Bangu, como designer têxtil, criação de estampas, e eu recebi o convite de um amigo que me levou até ele. E nisso eu entrei ali para trabalhar uma semana, assim, Fazendo o colorindo, quê? colorindo figurino, desenho dele. Aí depois ele foi me dando figurino para eu desenvolver. Ali eu fui desenhando o carro alegórico, fui pegando muita coisa com ele, muito ensinamento dele. Acho que foi meu maior aprendizado, foi com o Renato Lage. E fui ficando, mas trabalhando sempre num trabalho formal e nas horas vagas carnaval. E nisso foi ficando 10 anos com ele, até onde ele foi para o Salgueiro. E trabalhei mais um ano com ele no Salgueiro e dali comecei a receber convite de outros carnavalescos, como Paulo Menezes no Rio, isso ainda no Rio. Paulo Barros, projetei para ele, mais alegoria, Chico Espinosa, Amarildo de Melo e alguns outros Nomes conhecidíssimos no conhecidíssimos. carnaval. Mas antes de chegar aí, eu fiquei curiosa que você chegou a mencionar, nas suas palavras, trabalho formal. Sim, Porque é um trabalho que leva o ano inteiro de exato, carnavalesco. Mas exato. qual era o seu trabalho formal lá no início, antes de você É, no virar início, no carnavalesco? início era justamente esse, na fábrica de tecidos Bangu, criando estampas. Depois eu saí dali, fui trabalhar no Centro Auditivo Telex como designer gráfico. E fiquei durante um tempo até que eu não teve mais como conciliar as duas coisas, né? Você é desenhista? Eu sou desenhista. Quem foi que te ensinou a desenhar? Na verdade, meu irmão é desenhista, né? Eu sempre curti, gostei, e com 15 anos fiz um curso de desenho. Aí foi onde eu entrei com 18 na fábrica de tecidos Bangu. Mas sempre espelhando no meu irmão, né? Que o irmão mais velho ali, eu gostava, sempre gostei muito de desenho. Mas o Amaury adolescente que foi fazer esse curso de desenho, ele queria ser desenhista para quê? Para fazer o quê? Para desenhar quadrinhos ou pensava no carnaval já? Eu gostava muito de fazer caricaturas. Sempre gostei muito de caricaturas, ficava criando caricaturas, fazendo, mas não tinha ainda esse interesse no carnaval. Gostava, né, aquela coisa de passar a noite assistindo todos os desfiles, comprando vinil de escola de samba, LP, decorava todos os sambas, mas não tinha nenhuma pretensão de trabalhar no carnaval até que aconteceu esse convite, Você ficava ouvindo vinil ali decorando os e sambas, decorava todos? todos eles. Você sabe muita coisa decorada? Tem muita coisa aí nessa cabeça? Minha memória é péssima. Não, não, não sabe Não, mais. não. Minha memória é péssima. Hoje me dedico mais à escola onde eu estou mesmo e foco nisso, sabe? Você não é daqui. Não, eu sou Você do Rio de Janeiro, é carioca? carioca. E qual é a sua escola de samba lá? Pode dizer o carnavalesco Posso? de outro lugar? Não tem problema? Não Ou é tem que nem problema. time de futebol, sei lá? Não, não tem problema. Eu sou beija-flor. Você é Beija-flor. beija-flor. Por ser de Nilópolis, né, eu sou beija-flor e nunca trabalhei na beija-flor, né? Já trabalhei em várias escolas, mesmo como auxiliar, como projetista. Já trabalhei em Salgueiro e tantas outras, Tijuca,
Vila Isabel, tantas outras, mas Beija-Flor mesmo nunca tive a oportunidade. E quando você era menino, lá na comunidade, o que te chamava a atenção? Assim, eu imagino que por ser de Nilópolis, é praticamente obrigatório ser Beija-Flor. Você já nasce ali, cria da comunidade e da escola de samba. Mas o que te chamava mais atenção nesses desfiles, seja da Beija-Flor ou de outras mesmo, escolas de samba? Você disse que assistia a todos. O que te chamava mais atenção? Sempre foi a arte mesmo, a coisa da arte. Eu não sou folião, nunca desfilei na minha vida. Nossa, assim, sério? Mas sempre pela arte, pelo contexto ali das fantasias, alegoria, isso me encantava muito. Não, mas sem a pretensão ainda de trabalhar. Desculpa, que agora eu fiquei curiosa. Como assim? Você vive de carnaval, você ama carnaval e você nunca desfilou? Não. Nunca nem curtiu o carnaval? Não. eu gosto de construir o carnaval para os outros. Inclusive, até hoje eu passo ali no cantinho, tal, porque o trabalho do carnavalesco a gente entrega na primeira faixa amarela ali para os harmonias conduzirem, né? Então a gente trabalha até o momento da entrada do desfile. Dali para frente já deixa de ser nosso ofício. Aproveitando, vamos explicar um pouquinho, porque a gente escuta todo ano, a gente assiste aos desfiles, escuta tudo aquilo, né? Fala do trabalho do carnavalesco, evolução, harmonia, enredo. Me conta um pouquinho de tudo que você faz, porque você tem que pensar em muita coisa, e também como é esse trabalho em conjunto. Você tem que trabalhar com muita gente ali, tudo tem que ter uma harmonia, né? Exato, a gente define um tema, né? Desse tema a gente começa a pesquisar. Hoje, geralmente eu faço sozinho, mas hoje a gente tem uma pessoa que faz isso muito bem também na X9, que é o Leonardo Dyer. A gente chama de enredista, que é um pesquisador que se aprofunda mais e entrega um texto já pronto, com essa história, com início, meio e fim. Diante desse texto pronto, a gente entrega para os compositores fazerem o samba. E desse mesmo texto eu começo a desenhar, né? A gente geralmente divide em setores, por exemplo, não obrigatório, mas se tem a gente trabalha com 3 alegorias, nós vamos dividir em 3 setores. A gente conta uma parte da história até chegar à primeira alegoria, conta outra parte até a segunda e finaliza com a terceira alegoria. Então a gente setoriza e eu começo a desenhar. Faço desenho de cada ala, né, até formar todas essas alas. Vamos desfilar esse ano com 12 alas, com 15 alas, depende da forma que a gente quer contar o enredo. E ali, além das alas, eu desenho comissão de frente, desenho casais de mestre-sala e porta-bandeira, aí parto para desenhar o carro alegórico. Aí eu faço o desenho artístico, depois faço as plantas para a construção. Então, assim, eu começo, mas depois vão chegando os profissionais para nos auxiliar, né, para essa construção. E além dos profissionais, envolve muita gente, como cada um no seu setor, né? A comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, destaques, bem por aí. E você, além de ser desenhista, tem que ser figurinista, tem que ser arquiteto, aí construindo também a planta dos carros. É muita coisa para pensar. Bastante. A gente se dedica bastante, eu gosto muito de trabalhar, uso muito barracão para execução. A gente está vendo um pouquinho da execução agora, né? O que é que a gente está vendo aí? Ali eu estou pintando, estou brincando ali de pintar, que eu gosto de fazer pintura artística também, mas é isso, eu trabalho muito em casa à noite, nessa concentração, quando eu vou escrever texto ou quando eu vou desenhar, e uso mais o barracão para essa execução, né? Como eu falei, eu começo sozinho, mas depois vão chegando os profissionais. E a gente faz um piloto de cada fantasia que eu desenhei. Chegando à conclusão daquele piloto, a gente coloca para a linha de produção, né? Aí contrata ateliês ou dentro da própria escola a gente contrata aderecistas e costureiras para executar. E a gente determina, essa ala vai ser de 40 componentes, 50 componentes. E a mesma coisa acontece com a alegoria, né? Eu faço a planta, aí chega o serralheiro, eu acompanho toda a construção da ferragem, né? Depois entra a pessoa que vai fazer a madeira, depois revestimento, aí chega o escultor, o pintor, aderecista, o barracão vai ficando cheio. E você cuida de todo mundo? Sim, eu acompanho tudo.
quantas pessoas você tem sob seus olhos ali durante uma execução dessas até chegar ao desfile? Depende. Esse ano nós trabalhamos com uma equipe bem reduzida, né? Carnaval passado nós trabalhamos com uma equipe muito inflada, mas esse ano bem reduzida, mas com profissionais bons. Mas acredito que nós chegamos a ter em torno de 15 a 20 funcionários. Reduzida, mas que É um voltou número. ao grupo especial. Isso, agora a gente está voltando ao X9 está processo. de volta, parabéns. Pois é. Como Está na foi a luta. emoção para você esse ano? Muito, é sempre muito tenso, né? É muito tenso até saber que, como eu falei, a gente entrega a escola, né? Mas o Carnaval de São Paulo é bem diferente do Rio, a preparação por conta de, exemplo, no Rio, a gente sai com as alegorias hoje à noite para desfilar amanhã. São Paulo, a gente sai 2 semanas antes, então o carro fica, principalmente a alegoria, fica exposta à chuva, sol. Então, trabalhos que já estavam feitos, né, executados, podem sofrer danos e a gente tem que ficar retocando até o final. Então é muito tenso até essa entrada, né? A gente saber que tudo deu certo, saber que não quebrou nada, não quebrou um eixo e passou na avenida. Então, acho que nós fomos felizes, né? Eu fiquei feliz com essa finalização do desfile e sempre não gosto de ir lá assistir a apuração, ouvir de casa, assistir de casa, então muita emoção saber que deu certo. Por que você não gosta? É a tensão? Tenso, é muito tenso. E qual é a diferença de estar em casa e estar lá? Porque pelo Eu acho. menos lá você estaria com o pessoal para dar a mão ali. Mas em casa a gente fica mais à vontade, né? Pode expressar mais o desespero, Pode extravasar? extravasar um pouco mais. Esse ano foi tenso? Foi bastante tenso. Porque No é uma finalzinho ali que pressão nós- quando você não está no grupo especial para ter que voltar a uma escola tão grande quanto a X9? É uma pressão e é uma dificuldade muito grande, né? Por conta de verba. Então a gente tem que se desdobrar, pensar várias formas, porque quando você está no especial e tem uma verba maior, você consegue executar o que você pensou. E quando a gente está num grupo abaixo, a gente tem que pensar já reduzido. Será que isso aqui eu não posso ousar? Eu tenho que pensar já, será que vai dar para a escola ter essa verba para executar o que eu estou pensando? Então aí você às vezes já corta no projeto. E isso é muito ruim, é muito triste. Você corta no projeto e também tem adaptações assim que dão uma dorzinha no coração do carnavalesco durante o processo também, quando tudo já está construído? Como Sempre, é? sempre. Às vezes falta a verba, né? E aí a gente tem que buscar outras soluções. A gente pensa no material e vai ter que buscar um material alternativo para que dê um efeito bacana também. E a gente sempre trabalha em parceria com a direção da escola, né? Saber até onde a gente pode ir. E chega ao ponto que às vezes o presidente fala, ó, não tenho mais dinheiro. Então, assim, se vira. Se Então, a vira, gente tem que se total. virar para apresentar algo bacana na avenida, mas que nós poderíamos ter apresentado muito mais. Bom, se virou bem esse ano. Sim, deu certo. Pelo menos deu certo. Você está sorrindo agora, está aliviado, porque Muito. é um trabalho muito intenso. Tudo que você falou agora, cansei só de ouvir, tá? Mas como é durante o ano, porque não começa em janeiro. Você já está pensando no próximo carnaval ou não? Que mês começa a ser trabalhado isso, pelo menos dentro da cabeça de vocês? Já estamos pensando, ainda não tem definido o tema, mas a gente está pensando talvez uma reedição de um ano, mas a gente já começa, quando a gente sinaliza algum enredo, eu já começo a pesquisar, mesmo que não dê certo, mas eu já estou me adiantando ali na pesquisa. E eu já estou pesquisando para o próximo ano para ver se a gente parte na frente, porque quanto antes a gente consegue começar, de uma forma ou de outra, nem que seja o projeto, a gente já parte na frente ali, já consegue ganhar um fôlego, sabe? Então eu gosto, na maioria das vezes é maio, eu começo a desenhar em maio, ou até antes um pouco, mas os profissionais começam a chegar a agosto, né? Enquanto o pessoal está pensando na festa junina, você já Eu já está estou com o projeto pronto. no carnaval. É isso aí, já estou com o projeto ficando pronto. Que beleza. Agora, muita criatividade, porque a sua cabeça, você falou, a gente está falando da intensidade do seu trabalho, meio que na intensidade do tanto de coisa que você tem que fazer ali no dia, mas é muita coisa para você pensar
Isso deve levar muito do seu tempo durante o ano todo. Tipo, Total. quantas horas você passa dentro do barracão? Você chegou a dizer que leva trabalho, também faz em casa. Como é a rotina de um carnavalesco ali quando está na parte, no pico, na parte mais intensa mesmo do trabalho? A rotina é. Agora, teve dias que eu cheguei em casa às 6 horas da manhã para. Chegou. Cheguei. Para as 9 já estar de volta ali na avenida para terminar, né, algum trabalho. E vai. No início é muito leve para mim. Eu vou, às vezes, trabalho muito em casa, né, nessa pesquisa, quando começo a desenhar, tal, até começar a ir para o barracão. Aí ainda continua num horário, vamos dizer, normal, né? E depois vai intensificando. Aí tem equipe que só trabalha à noite e eu quero acompanhar um pouco mais dessa equipe, porque às vezes tem profissionais que trabalham numa escola e em outra, então trabalha até um determinado horário e parte para lá e eu quero acompanhar isso. Então vai intensificando de acordo com o tempo. De novembro para cá começa a ser muito intenso, sem hora, para chegar em casa. Aí não tem Natal, não tem Ano Novo, só Carnaval. Só carnaval, a gente Mas só pensa nisso. eu quero saber um pouco mais sobre isso. Inclusive, vamos falar sobre o desfile que já aconteceu esse ano, mas daqui a pouco, tá bom, gente? Já já a gente continua esse papo falando dos desafios, bastidores, das histórias que só quem vive o carnaval aqui de São Paulo conhece. Quem melhor do que um carnavalesco, né? Já já a gente volta. Estamos de volta com o Vida e Companhia, recebendo aqui o Amaury, que é o carnavalesco da X9, que está de volta ao grupo especial, Amaury. E como é que foi? Você já falou um pouquinho dessa emoção, mas eu queria que você contasse mais sobre o enredo. O que é que vocês contaram? Que história foi essa que vocês contaram na Avenida esse ano? O nosso enredo teve o título de Yves Marais, A Busca pela Terra Sem Mal. É um meio que ensinamento, uma lenda, mas um ensinamento indígena, né, do povo Guarani, que Anderu, o seu deus, contrariado com sua própria criação, resolve exterminá-la, né? E ele ateia fogo na terra, destruindo o planeta. Com isso, as únicas pessoas que tinham essa obediência foi o pajé Guirapoti e sua família. Então eles foram resgatados para essa terra sem mal. Então existe, após esse incêndio, ele coloca água para apagar esse fogo. E a humanidade recomeça. Recomeça lembrando desse ensinamento, né? Esse ensinamento, e até hoje os povos Guarani parece que peregrinam em busca dessa terra sem mal. E a gente conta, né, durante o enredo, conta tudo isso, e a gente finaliza mostrando que se nós mudarmos a nossa forma de pensar, né, tivermos obediência, respeitarmos o próximo, respeitarmos a própria natureza, a gente pode estar nessa terra sem mal. E quem sabe o nosso país não pode ser transformado nessa terra sem mal. Esses enredos, esses sambas enredos, esses temas sempre trazem, pelo menos os que eu costumo ver, algumas lições, fruto de muito estudo, de muita pesquisa de vocês. E eu fico pensando assim, quando você recebe uma história como essa, né? Um deus indígena, o pajé, fogo na terra, a tua cabeça começa a borbulhar para tentar saber a melhor forma, inclusive uma forma respeitosa e digna, porque a gente está falando também de um tema do povo indígena, tem que ter muito respeito e tem que representar essa história, né? Como é que fica a tua cabeça borbulhando de ideias para trabalhar a criatividade em cima disso? É justamente isso. Em cima desse texto, né, que nós temos, porque é audiovisual, nós temos um samba também que tem que condizer ali com o que eu desenhei, e a gente começa a fazer a melhor forma do espectador ou do jurado entender o que a gente está querendo passar, né? Ouvir o samba e entender que aquilo está passando ali. Então é como eu falei, a gente setoriza, começa contando essa história do fogo, mostra esse fogo, o Guirapoti, o Deus, e vai contando gradativo até chegar nesse final.
O que é que vem primeiro, o samba ou o seu desenho? O meu desenho. É- Às vezes paralelo e às vezes eu tenho que adaptar. Primeiro eu faço projeto, aí paralelo a isso é entregue para os compositores e enquanto está fazendo o samba eu estou finalizando o projeto, mas às vezes o compositor teve uma sacada tão boa que aí eu vou lá e adapto, faço uma adaptação para o meu projeto. Entende? Então, porque eles têm umas cabeças muito boas também, né? Maravilhosas. Então ele tem uma sacada muito boa, fala, pô, não vou perder isso aqui, deixa eu colocar no meu projeto. Eu prefiro tirar alguma coisa e colocar o que ele Me colocou deu no mais samba. trabalho, mas me ajudou também. Exatamente. A gente fica mais redondo. E qual foi o tema mais difícil que você já abordou? Porque a gente está falando da X9, mas você passou por muitas escolas de samba, né? Eu contei pelo menos aqui, vou até dar uma lida aqui, tá, gente? Porque são muitas escolas que nem ele lembrou também quando eu perguntei. Olha só, você começou ali na União do Parque Curicica, não é isso? Isso. Já passou pela Portela, Caprichosos de Pilares, Leão de Nova Iguaçu, Estácio de Sá, Império da Uva, tá na X9, Unidos do Peruche também, Independente Tricolor. Meu Deus do céu, muita coisa. Várias. E como é para você quando chega um tema desse e teve algum mais difícil que você pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, mas acabou dando certo? Talvez tenha sido da Portela, que era um tema patrocinado para falar de tecnologia. Então, era um enredo que a gente não podia deixar muito frio, né? Então, e teve outros. Eu acho que Caprichosos de Pilares também, coisas que não deram muito certas, que não tinha verba para fazer. Nossa. Aí, questão de honra no outro ano, mostrar um trabalho muito bem feito, mas isso acontece. A gente supera, né? Tem que superar e tem que superar superar. rápido, porque já tem que pensar em outra ideia. Exatamente. Agora, você falou dos bastidores de coisa que não deu certo, eu quero saber dos bastidores. Na hora do desfile, você tem que adaptar muita coisa até chegar a hora, tudo bem. Mas e durante o desfile? Como é que fica o seu trabalho? Vamos lá. Esse ano mesmo teve um susto, né? Porque tem o cambão, que a gente faz a curva ali. Eu estava para dar uma entrevista, né? Estava até com o Leandro, estava para dar uma entrevista e eu vi que na entrada do desfile foi todo mundo correndo para lá. Eu falei, só falta nosso carro não entrar e a escola cair, né? Então eu fui ver, aí tinha quebrado o cambão, mas aí o nosso serralheiro deu um jeito, colocou o carro na avenida, do jeito dele, e tudo aconteceu da melhor forma. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Isso acontece muito, não só a quebra de cambão, mas algum elemento que quebre, alguém tem que passar segurando dentro da alegoria para aquilo ali não desmontar, porque, como eu falei, o carro fica muito exposto, é uma distância que leva até o AMB, né, dependendo de onde é o barracão. Então, sempre tem algum risco, alguma rodinha, a gente chama de roda maluca ali, que quebra. Então, a gente tem que ficar ligado em todos os detalhes. E o Coração do Carnavalesco, que já trabalha com isso há mais de 30 anos, consegue ficar, quando você entrega, né, a escola para a avenida, consegue ficar calmo durante o desfile ou não? Sempre fica pensando, Não. que, meu Deus, pode dar alguma coisa errada ainda, eu tenho que trabalhar. Fico mais tenso ainda, porque é Meu o momento Deus. que não pode acontecer nada, justamente na avenida. Antes ali pode acontecer que a gente tenta dar um jeito, a equipe tenta dar um jeito. Agora, durante o desfile, é que não pode acontecer nada, não pode cair uma pedra que o jurado pode ver, né, e penalizar. E os jurados, eles estão atentos a tudo, né? Já teve alguma coisa assim que você achou meio injusta ou que não? Como é o trabalho dos jurados com vocês? Vocês não têm, eu imagino, acesso aos jurados, né? Claro. Não, a gente participa até das aulas para os jurados, né? Uma videoconferência ali, a gente fica só assistindo algumas aulas para eles, porque todo ano muda jurados, né? E o Carnaval de São Paulo é muito rigoroso, a forma de julgar, mais do que no Rio. Por quê? E mais rigoroso em qual sentido? Exemplo, a gente manda uma pasta com fotografia da fantasia. É um exemplo bem... Se essa fantasia tiver 10 penas na cabeça e passar com 5, o jurado penaliza. O jurado, então, ele fica ali com o desenho das fantasias. Fica com a foto da fantasia para saber se ele é, no caso, o jurado de fantasia é um mero conferente. Ele vai vendo se
Todos os elementos estão ali. Exato. Ou se despencou alguma coisa, ou se quebrou um costeiro. Aí tem o jurado de alegoria, que é a mesma coisa, ele está ali para ver o defeito, né? Todo mundo começa, como a gente fala, começa com 10 e vai perdendo. Então ele está ali para buscar os defeitos. E isso acontece muito. Às vezes um galãozinho despenca e o jurado sinaliza. E você, nessas aulas para os jurados, você também tem que saber exatamente o que é que eles vão cobrar, o que é que eles vão exigir. Então deve ser importante demais assistir a essas aulas. Sim, porque o regulamento muda, né? Ano a ano, às vezes tem alterações no regulamento. Então a gente tem que estar antenado para saber o que ele vai julgar, a forma que ele vai julgar, para que nós possamos levar da melhor forma para ele. Você manda as fantasias do desenho antes para os jurados. O que mais que os jurados têm que ter acesso previamente antes da escola entrar na A avenida? gente manda a gente fala o caderno ali, né? A pasta, né? Que vai para todos os jurados. Por exemplo, e a gente manda uma defesa da fantasia. Essa fantasia representa isso, isso, isso. E o jurado vai tentar entender. Se ele achar que não condiz não passa aquilo, a gente também perde décimos em enredo, né? Então, casais de mestre-sala e porta-bandeira, eles perdem na fantasia ou na dança. Comissão de frente, a mesma coisa, na fantasia ou na dança. Então, são vários quesitos que a gente tem que defender ali para os jurados. Nossa Senhora, está mais aliviada agora que passou? Muito, muito agora. Muito bom. Férias, dá tempo de ter férias? Eu gosto de trabalhar. Mas, assim, meu Deus. Mas dá para descansar um pouquinho, dá para pensar pelo menos uma pequena parte do dia em carnaval e a outra dar uma descansada. Dormir um bocado, né? Dormir porque pular carnaval você não vai? Não. Eu vou assistir lá, mas pular carnaval não. Vou assistir no AMB agora essa semana e vamos voltar para as campeãs, né? Na outra semana. E como é para você, né? A gente está terminando aqui o nosso papo, mas eu fiquei curiosa para você que trabalha tanto tempo, mais de 30 anos com carnaval. O que significa o carnaval? Além de um meio de ganhar o seu dinheiro, além de um trabalho, o que significa o carnaval para você que é o carnavalesco? Para mim, é minha profissão, eu gosto do que faço, porém é muito gratificante você ver as pessoas apaixonadas, sabe? Eu já passei por várias escolas, mas o componente não sai da sua escola, ele fica ali, ele luta, a escola caiu, ele está ali, então é muito amor, é muito bom ver esse amor, sabe? E a gente poder colaborar um pouquinho que seja com isso, dar uma alegria para a comunidade. Nem sempre a gente consegue dar essa alegria, mas a gente luta para isso. E o sorriso do componente é o retorno maior. Você falou melhor. A palavra comunidade. Exato. Você, como carnavalesco, na hora de escolher o tema, a hora de desenhar tudo que você já falou aqui, como é que você pensa na comunidade? Porque é a comunidade que tem que abraçar isso e gostar de fato e se envolver. Exato. A gente depende 100% da comunidade. Que abrace o enredo, que fique feliz com a fantasia que vai desfilar, né? Olhar uma alegoria e ficar feliz, eu vou passar na avenida feliz porque a minha alegoria está bonita. Então, assim, o protagonista é o sambista. Você se importa, você pensa em colocar a cara da comunidade ali dentro da avenida? Sempre a gente pensa isso. Cada escola tem seu perfil e a gente, quando trabalha, já trabalha pensando no perfil da escola. Qual o perfil da X9? X9 gosta muito de falar de natureza, né? Qualquer coisa ligada à natureza, eu acho que já tem um histórico de falar sobre isso. Então, e a comunidade eu acho que aceita abraça. melhor, abraça mais. E no seu trabalho, depois que você entrega, você já está começando a pensar no próximo ano? De que forma a comunidade participa da escolha do tema? Não, na verdade a gente define mais internamente. Né? Interno, mas a comunidade tem que... Aí a gente apresenta para a comunidade e sente essa resposta dela. Né? Na maioria das vezes abraçam. Tá certo. Já pode dar um spoiler do próximo ano? Talvez seja uma reedição, ainda não é certo, mas talvez seja uma reedição, um enredo que já passou na avenida, mas a gente pensa em fazer. Está muito cedo para a gente pensar em carnaval, vamos deixá-lo pensar no carnaval, no caso do próximo ano da X9, porque a gente está em pleno carnaval. Muito obrigada, Amaury, foi um prazer conversar com você e entender um pouco mais sobre a sua profissão, viu? Eu que agradeço.
Eu que agradeço, muito obrigada. E é isso, gente, muito obrigada a você também pela sua companhia. O nosso Vida e Companhia vai ficando por aqui e até a próxima.